Thaís e Luana, antes de mais nada, quero agradecer a inscrição de vocês, na ST de vocês aqui no evento. Quero agradecer a todas e todos pelas inscrições de trabalhos, que foram excelentes. A gente ficou muito feliz com a qualidade das inscrições. Meu nome é Janaína, sou coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, e com a equipe da FGV, composta pela Cássia Nakano e também pela Camila. Nossa. Criança, cachorro, tudo, né? Nesses momentos de quarentena. Bom, gente, desculpa. Quero agradecer o trabalho de vocês e passar para a Camila, que vai fazer a coordenação aqui desse nosso momento da sessão temática, mas eu queria dar as boas-vindas em nome da coordenação do evento, agradecer as inscrições de vocês e teremos alguns informes específicos sobre o dia de hoje, e aí eu passo para a Camila comentar. Obrigada, Camila, pela sua disposição de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Jana. Com muita alegria que nós iniciamos hoje os trabalhos da sessão temática número 6, Metodologias Clínicas de Ensino do Direito entre Impactos Pedagógicos e Sociais, e essa sessão será coordenada pela professora Thaisa Joché, da Universidade Federal do Paraná, e pela professora Luana Tomás de Souza, da Universidade Federal do Pará. Nós agradecemos a inscrição de todos os trabalhos, assim como a Janaína já falou, e informamos que publicaremos os anais do evento posteriormente. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu informo que essa sessão está sendo gravada e que todos e todas estão de acordo com a sessão da imagem e da voz para a gravação do evento. Nós estamos em um evento que é com formato de webinar, então, por isso, as pessoas que estão acompanhando a sessão não conseguirão abrir o vídeo ou o áudio, mas todos e todas são muito bem-vindos e convidados para utilizarem o chat para se comunicar, reservando o espaço de perguntas e respostas no botão Q&A que aparece na tela de vocês, para direcionar perguntas aos apresentadores dos trabalhos. Por favor, quando vocês enviarem as perguntas, não se esqueçam de deixar o nome e, caso desejem, informar também a instituição de que fazem parte. Agora eu vou passar para vocês um pequeno vídeo apresentando a rede de clínicas que vai ser lançada no final do evento, mas que nós gostaríamos que vocês conhecessem desde já. Só um momento para eu compartilhar aqui a tela. Todos conseguem ver, por favor? Sim. A Rede de Clínicas Jurídicas é uma plataforma aberta e colaborativa, criada no contexto do 4º Fórum Nacional de Clínicas para promover e divulgar as clínicas jurídicas em atividade no Brasil. Ela é resultado da adesão e mobilização permanente de clínicas do país todo, e por meio dela, as clínicas poderão buscar parceiros em potencial, conhecer ações, divulgar suas iniciativas e pensar juntas novos caminhos para o acesso a direitos no país. Vamos juntos fortalecer a comunidade de clínicas jurídicas no Brasil? Acesse o site e faça parte dessa rede. Obrigada por assistirem o vídeo. Ao final do evento, após a última mesa de sexta-feira, nós teremos uma assembleia de clínicas, que já é tradicional do nosso evento, para deliberações finais sobre o próximo encontro e também para as possíveis dúvidas sobre a rede lançada. O link para essa reunião ele vai ser disponibilizado por e-mail na sexta-feira e também no chat da última mesa no YouTube. Hoje, por uma questão de última hora e também de logística, a palestra da mesa da noite vai ser realizada em 2 etapas. A primeira das 19 às 20 horas, com o professor Jayet Ratod, e depois das 20h45 às 21h45, com a professora Cecília dos Santos, sempre no canal do YouTube.
Eu estou aqui à disposição para apoio para a sessão, mas lembro que o controle do tempo é de organização e a organização das falas é da coordenação da sessão temática. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para a Thaís e para a Luana, para as professoras Thaís e Luana, para a condução da sessão. Muito obrigada. Oi, pessoal, Oi, então gente, eu vou... bom dia. Queria saudar a todas as pessoas. O meu tá mudo? Oi, Luana, ficou. A gente não conseguiu escutar o fim da sua fala. A gente não combinou, estão me ouvindo? Agora sim. Oi. Luana, o seu vídeo e o seu áudio estão travando bastante. Thaísa, se você quiser assumir e fazer as apresentações, por favor. Seu microfone está fechado. Ah, tá bem. Então, assim, vou dar início, depois talvez a Luana, o André, que eu acho que também está por aí, né? Mas complementam, enfim. Mas primeiro, assim, dar boas-vindas, então, a quem está aqui, agradecer as inscrições no nosso GT, e também a participação em meio a essa, né, fase aí de isolamento, muitos aí com criança, cachorro, o que for dentro de casa, né? A gente sabe que não é muito fácil se organizar para esse momento. Então, fiquem, enfim, tudo é bem compreendido aqui nesse cenário, tá? Eu acho que a gente, assim, para fins de organização da nossa sessão temática, na ordem, né, dos arquivos, pelo menos que eu tenho aqui. Então, a gente iniciaria com a apresentação às discriminações da Universidade Federal do Pará e a atuação estratégica da Clínica de Atenção à Violência. E eu posso falar a ordem dos 4 trabalhos que a gente tem hoje. O segundo trabalho, pelo que eu tenho aqui, né, na minha ordem de trabalhos, enfrentamento e prevenção do assédio sexual no ambiente universitário, da Letícia, e acho que vai ser apresentado pela Paola, né? E comigo. O terceiro trabalho seria ensino jurídico a partir do protagonismo discente, uma experiência da Frente de Moradia do Núcleo de Ensino Clínico em Direitos Humanos da PUC Campinas. Então, esse seria o terceiro trabalho. E, por fim, o último trabalho, o papel das clínicas de direitos humanos nas faculdades de direito, e o caso do reconhecimento do direito ao cultivo de maconha para uso medicinal, da Thaís, Júlia e Bruno, né? A coordenação decidiu por manter os 10 minutos, considerando que, enfim, é o período que vocês já tinham se preparado para isso. A gente estabelece um prazo melhor aí para os debates, se for o caso, tá bem? Então, a gente vai estar aqui coordenando oficialmente, né? Eu e a professora Luana, mas até onde eu sei, o André está por aí, se o André puder sinalizar alguém da sessão temática. E aí, conforme for, mas o André oficialmente vai estar na sessão temática de amanhã, mas se for o caso, a gente vai interagindo depois das 4 apresentações. Também para fins de organização dos que estão aqui, né, a gente fará as 4 apresentações e, ao final, os coordenadores vão fazer suas considerações e também, se algum tiver tempo, né, os outros participantes quiserem também se manifestar, acho que seria muito, muito bem-vindo, tá bem? A gente pode dar início, acho que se vocês puderem sinalizar se estão todos ouvindo bem e está tudo ok, em sendo positivas as respostas, a gente poderia dar início à primeira apresentação do pessoal da Universidade Federal do Pará. Ah, legal, Suzana já deu um ok, quem mais puder dar né, se está tudo bem, se está tudo certo. Se vocês também estão de acordo com essa ordem que eu apresentei aqui. E aí a gente poderia, Diele também, Paola, ok. Acho que falta talvez só o pessoal do último trabalho, Leandro também. O pessoal do último, da PUC, não, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né?
Tá certo? Tá bem, tá ótimo. Thaís aqui já deu um ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aí às apresentações e a gente vai conversando na sequência. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, então vou iniciar aqui a apresentação. Compartilhar a tela. Conseguem ver a minha apresentação? Sim. Certo. Bom dia a todos mais uma vez. Eu me chamo Gelli Silva. Vou fazer a apresentação do trabalho intitulado As Discriminações na Universidade Federal do Pará e a atuação estratégica da Clínica de Atenção à Violência. Esse trabalho ele foi feito em parceria com as minhas colegas Vitória e Sabrina. Todas nós somos bolsistas da Clínica de Atenção à Violência e somos estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. Eu vou iniciar fazendo uma breve contextualização, apresentando um pouco a clínica. Então, a Clínica de Atenção à Violência é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Ciências Jurídicas e tem como objetivo promover direitos fundamentais a pessoas hipossuficientes que se encontram em situação de violência. O nosso público-alvo é mulheres, pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas LGBTs, e a gente atua também com casos de violência racial e policial, prestando atendimento jurídico e psicossocial gratuito. Então, nesse sentido, a CAV ela tem 3 linhas de atuação principais. Primeiro, ela funciona como espaço pedagógico da prática jurídica, ancorado nos direitos humanos, em uma formação para os direitos humanos. Atua também com a oferta de atendimento jurídico e psicossocial integrado. Fazem parte da equipe da CAV, não só advogados e advogadas, mas também profissionais e estudantes da área de psicologia e serviço social, que objetivam fazer o acolhimento psicossocial do nosso assistido. E uma última linha de atuação é a atuação estratégica. A atuação estratégica implica em pensar soluções para as demandas que vão além da judicialização. Soluções que futuramente venham a se converter na construção de políticas e ações efetivas do enfrentamento desses problemas que são trazidos para a clínica através dos casos que a clínica atende. E exatamente como exemplo dessa atuação estratégica, a gente tem o tema desse trabalho, que é apresentar algumas importantes ações da CAV no enfrentamento da discriminação no ambiente acadêmico, dentro da Universidade Federal do Pará. Então, uma primeira atuação estratégica da CAV foi o levantamento de dados sobre os casos de violência e discriminação através de uma pesquisa que foi feita por meio de um formulário online, e as pessoas eram convidadas a preencher esse formulário para que a gente pudesse identificar o cenário de violências e discriminação, a existência desse cenário, e começar a pensar ações para enfrentar essas situações. Então, dentro desse levantamento, para o fechamento até essa apresentação, a gente teve 295 participantes. E dentre as perguntas que foram feitas, a gente vai trazer aqui alguns resultados que a gente considerou mais expressivos. Então, quando se perguntou se esses participantes já tinham presenciado alguma atitude de discriminação na UFPA, a gente obteve que cerca de 47% declararam presenciar atitudes de discriminação racial, 57% presenciaram atitudes de discriminação contra a mulher e 52% dos entrevistados presenciaram discriminação contra pessoas LGBT. Em uma segunda pergunta, a gente procurou identificar se aquele participante já tinha sofrido algum tipo de violência dentro do ambiente acadêmico. E dos resultados, a gente obteve que cerca de 51% sinalizou ter sofrido violência psicológica e cerca de 45% admitiu ter sofrido violência moral.
E quando a gente questionou sobre se esses participantes sabiam a quem recorrer nos casos de violência ou discriminação, apenas 28% declarou saber a quem recorrer, ou seja, a grande maioria dos entrevistados não sabe quem procurar dentro do ambiente acadêmico quando presenciar ou sofrer algum tipo de violência. E, por fim, a gente perguntou se, na percepção dos entrevistados, o Instituto sabia lidar com uma situação de discriminação. E a grande maioria, 72,2% do total de participantes, acredita que o Instituto não sabia lidar com qualquer demanda. Então, essa pesquisa, ela atestou a existência de situações de violência, a existência e a necessidade de fazer esse enfrentamento dentro do ambiente acadêmico, e atestou também um déficit na prestação de apoio dos institutos e a urgente necessidade de mobilizar a comunidade acadêmica para a construção de uma política que viesse a enfrentar essas situações. E isso nos levou a uma segunda ação estratégica que a gente traz para apresentar aqui nesse trabalho, que foi a participação da CAV na construção da resolução de enfrentamento da discriminação, da intolerância, dos assédios e de outras violências no âmbito da Universidade Federal do Pará. A resolução número 815, de 3 de março de 2020, então foi aprovada esse ano, ela tem o objetivo de normatizar o enfrentamento à discriminação, intolerância e assédio nas universidades. Nos casos que a CAV recebia, alguns casos ocorridos dentro da UFPA, a gente percebia que os institutos, os gestores dos institutos, eles tinham muita insegurança em como atuar nesses casos. E essa insegurança gerava a morosidade na busca por uma solução administrativa, por uma resolução no âmbito administrativo. Então, a aprovação dessa resolução e a participação da CAV na redação desse texto foi algo que mobilizou a comunidade acadêmica por enfrentamento da discriminação e é um importante dispositivo hoje para toda a comunidade acadêmica, para um norte, né, uma segurança para recorrer diante desses casos. Então, a resolução ela vem apontar responsabilidades, ela vem indicar as soluções a serem adotadas, vem definir os possíveis atos de discriminação e os caminhos para sua responsabilização. Ela vai ilustrar, ela vai apontar, na verdade, qual é a responsabilidade do Instituto, qual é a responsabilidade dos gestores acadêmicos como um todo, e é uma vitória muito grande para a academia, para o ambiente acadêmico, e com certeza uma ferramenta muito importante para o combate à discriminação dentro da UFPA. A terceira ação estratégica da CAV foi a construção da cartilha de prevenção e enfrentamento da discriminação e da violência na UFPA, que de certa forma vem consolidar essas ações e vem fazer uma coisa muito importante, que é dar conhecimento da rede de acolhimento, tanto interna quanto externa, para a comunidade acadêmica. Na pesquisa, a gente identifica que a maior parte dos entrevistados não sabe a quem recorrer, nem dentro da universidade, nem fora da universidade, diante desses casos. Então, a cartilha, ela foi elaborada em parceria com a Assessoria de Diversidade e Inclusão Social da UFPA, ela aborda os conceitos de violência e discriminação, ou seja, isso contribui para que as pessoas possam identificar quais são as condutas que podem ser enquadradas como caracterizadas como violência, como discriminação, e a partir disso identificar quais são esses casos, e apresenta também os espaços de acolhimento na universidade, uma rede de proteção externa e as formas de acesso. O lançamento dessa cartilha, uma cartilha virtual, o lançamento dessa cartilha foi feito pela Clínica de Atenção à Violência, recentemente agora no dia 29 de outubro, e contou com a participação de alguns grupos que se mobilizaram para a divulgação dessa cartilha, a Associação de Estudantes Estrangeiros, a Associação de Estudantes Indígenas. Foi um evento virtual, um espaço muito importante para a troca de experiências e para o fortalecimento do combate à violência na UFPA. E, como considerações finais, eu quero deixar registrado que o nosso trabalho busca demonstrar
que a CAV atua por meio de estratégias que aliam o ensino, a pesquisa e a extensão, todos pautados na litigância estratégica, e que, por isso, ela assume a responsabilidade de fomentar a mobilização da comunidade acadêmica e da sociedade no combate a todas as formas de violência e discriminação. Ao mesmo tempo em que ela busca soluções jurídicas, a CAV busca também a equipe que forma atualmente a clínica, busca também pensar e mobilizar a sociedade na construção de políticas públicas de resolução, de enfrentamento desses problemas. E finalizo aqui, agradeço a oportunidade. Muito obrigada a todos. Oi, tá bem. Então, eu agradeço a Diélia, obrigada por ter, enfim, observado o tempo também. Parabenizo, então, Diélia, Victoria e Sabrina, né, que são as coautoras do trabalho. E passo para a apresentação seguinte, pedindo que, se possível, vocês aguardem, que ao final a gente faz as considerações. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, sim. Oi, estou te vendo, Luana. Não está ouvindo? Estou vendo. Estou ouvindo. Falha, mas eu estou te ouvindo. Melhor que antes. É que a minha internet está bem estável aqui, estou tentando resolver, mas eu estou aqui. No final, até o final eu tento resolver isso. Tá. Quer falar mais alguma coisa, Luana? Aproveitar que está com a imagem boa e... Não, eu acho que no final a gente mantém a lógica, né? 10 minutos cada um, e no final a gente faz considerações gerais. Tá ótimo, então. Vamos para a apresentação seguinte? A Paola que vai apresentar. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu vou compartilhar. Vocês estão me vendo aqui? Eu quero compartilhar a tela, só que eu não sei se a apresentação anterior tem que sair para eu poder compartilhar. Isso, eu acho que eu acho essa parte técnica... eu vou tentar aqui, vamos ver se vai. Talvez Elias ou o pessoal do suporte técnico, não sei como é. Já estou fazendo. Veja, acho que agora... Isso, já está visível, Paula. Tá, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Então, vocês estão vendo, né? Estão me ouvindo também bem, estão me vendo aí, né? Sim, perfeitamente. Então, primeiramente, bom dia, né, a todas e todos. Eu vou apresentar, então, bom dia, professora Thaisa, bom dia, professora Luana. Eu farei a apresentação, então, dos resultados parciais da pesquisa intitulada Enfrentamento e Prevenção do Assédio Sexual no Ambiente Universitário. É uma pesquisa que está em andamento na Clínica de Direitos Humanos da UFPR, que está sendo realizada por mim, né, e pela minha colega Letícia Lessa, também mestranda do PPGD da UFPR. Né? Nós somos mestrandas de lá e também integrantes da Clínica de Direitos Humanos da UFPR. Então, eu vou fazer a apresentação do contexto dessa pesquisa, né, do problema, dos objetivos, da metodologia, dos resultados de discussão e considerações finais. Antes de entrar efetivamente e apresentar o contexto efetivamente dessa pesquisa, né, eu também gostaria de contextualizar a nossa motivação nesse tema, né? Então, nós pesquisamos, eu e Letícia, pesquisamos violência de gênero nas nossas pesquisas individuais do mestrado, e nas reuniões da Clínica de Direitos Humanos, nos foi apresentado o projeto piloto Se as Paredes da UFPR Falassem, que, em paralelo a essas reuniões e os nossos debates sobre os temas da clínica e sobre os nossos temas também, nós também realizamos em paralelo uma oficina que tratou no passado, né, dos direitos básicos das pessoas em situação de violência no setor, dentro da Universidade Federal do Paraná, né, para os servidores da UFPR, em específico os servidores que atuam na CIPAD. Então, nesse contexto de reuniões, de debates e conversas, nós percebemos a importância
de pesquisarmos sobre o enfrentamento e a prevenção, né, do assédio sexual no ambiente universitário, aproveitando também as nossas discussões teóricas, as nossas pesquisas, mas, sobretudo, de retomar, né, as práticas educativas e comunicativas que já foram realizadas neste projeto. É um projeto, então, que foi realizado em 2016 pelas acadêmicas da Clínica de Direitos Humanos naquele momento, e retomar, então, este projeto sob a perspectiva da educação em direitos humanos e identificar, sobretudo, as potencialidades e a replicação metodológica deste projeto em outros espaços institucionais. Então, na nossa pesquisa, nós encontramos uma intensa mobilização de mulheres em torno deste tema, em torno de situações de violência de gênero, violência sexual sofridas nas esferas públicas, especialmente impulsionadas pela internet. Então, encontramos páginas que trazem os relatos dessas violências, inclusive no ambiente universitário também, e também encontramos hashtags com essas denúncias, né? Por exemplo, a hashtag Meu Professor Abusador. Então, isso tudo nos motivou e justificou, então, a importância de retomar e dar continuidade a este projeto, mas também amplificar e impulsionar a sua realização em outras instituições, em outros espaços. Então, o problema da nossa pesquisa é este, né, de como promover o enfrentamento e a prevenção do assédio sexual no ambiente universitário, e acreditamos, então, que por meio de estratégias educativas e comunicativas que tenham como fundamento a educação em direitos humanos, seja possível responder a este problema. Os nossos objetivos, então, eles, primeiramente, né, buscar, né, esclarecer o seguinte, para além do conceito restrito do direito penal, em um segundo momento, apontar os limites e o alcance do direito penal no tema do assédio sexual, e destacando, então, a importância da prevenção da violência de gênero. Nesse ponto, nós partimos, então, dos marcos teóricos da criminologia feminista, no sentido de não negligenciar a responsabilização penal nesses casos, mas, sobretudo, de focar na prevenção, né? Até porque é este o objetivo deste projeto. Propor estratégias educativas e comunicativas como possibilidade para o enfrentamento do assédio sexual no ambiente universitário, a partir da educação em direitos humanos. E é neste ponto, então, que a pesquisa se encontra, né? Por ela estar em andamento, a gente está justamente neste momento levantando essas estratégias. A metodologia, então, parte basicamente das experiências da Clínica de Direitos Humanos da UFPR nesse tema, sobretudo, então, da experiência do projeto, Se as Paredes da UFPR Falassem. Também buscamos, né, recursos bibliográfico e documental no sentido no sentido de trabalhar com essas categorias e fundamentar essas categorias que nos são caras importantes deste projeto. Além de tudo, também estamos fazendo uma pesquisa de experiências e de enfrentamento de assédio sexual em outros espaços, em outras universidades, experiências que já foram realizadas e que estão sendo realizadas da mesma forma como aquela que foi, então, realizada na UFPR. Então, essas são as nossas fontes, né, o nosso método. Com relação aos resultados de discussão, então, primeiramente, é importante a gente entender o que é o assédio sexual no ambiente universitário, então, por isso que nós vamos identificar este termo para além daquilo que está tipificado no Código Penal, né? Então, o elemento de caracterização da tipificação no Código Penal, da tipificação penal, ele é bastante restrito e, por isso, também tem bastante críticas nesse sentido. Então, o assédio sexual no ambiente universitário envolve, sim, pessoas que estão numa relação hierárquica, mas vai para além disso, né? Está também no sentido de abranger relações de pessoas que convivem no interior da universidade, colegas, né, professores, professoras, servidores, colegas, trabalhadores, mas também os agressores e vítimas, eles também, além de compartilharem este espaço físico da universidade, eles também podem estar localizados, essas relações podem estar localizadas para fora do espaço físico da universidade, inclusive no ambiente online. Então, tudo isso abrangeria, então, o contexto do assédio sexual dentro do espaço universitário. Então,
tendo em vista que nós não partimos apenas do conceito de assédio na tipificação penal, a gente precisa fundamentar isso, então trabalhamos com essa ideia de que a gente não vai focar apenas na responsabilização penal e por isso a importância da prevenção da violência de gênero na perspectiva daquilo que se fundamenta na criminologia crítica e na criminologia feminista. Identificamos, então, né, a educação em direitos humanos, né, as estratégias educativas e comunicativas voltadas à prevenção do assédio sexual no ambiente universitário a partir do projeto piloto. Então, nós chegamos nesse ponto, estamos trabalhando nesse ponto atualmente, né, discutindo a importância de pensar essa questão, né, mas, sobretudo, de trabalhar as potencialidades deste projeto, de replicação metodológica deste projeto em outros espaços, né, então, nesse momento, nós estamos trabalhando com isso, né, com identificar os desafios, as possibilidades de replicação metodológica do projeto piloto que foi realizado já em 2016. Então, o que a gente encontrou e está encontrando, na verdade, é que este projeto fez justamente uma coleta de dados qualitativos e quantitativos, né, e com isso, então, realizou uma verdadeira base de dados que possibilitou justamente né, trabalhar com estes casos, esses relatos, esses casos de violência dentro da universidade, numa perspectiva de prevenção e de conscientização sobre o que estão acontecendo dentro da universidade, né, que são geralmente violências que são bastante silenciadas, que são bastante invisibilizadas, e então esses dados trouxeram então visibilidade ao que está acontecendo, o que estava acontecendo dentro dos espaços das salas de aulas, nos corredores, nas festas e tudo mais. Então, esses relatos que chegaram até a CDH a partir justamente de um formulário, né, que foi realizado pelo Google Forms, ou seja, um formulário bastante acessível, né, de uma estratégia bastante acessível. Esses relatos foram, então, desses relatos foram, então, trabalhadas essas questões. Então, o que foi feito? Né? Foi feito spots, né, que são drops para rádio, ou seja, a partir dos relatos foram feitas, então, foram expostas, né, as violências que foram, então, denunciadas, e a partir dessas violências foram trabalhados o que significa essa violência e também a parte de conscientização sobre a violação de direitos humanos que decorre dessa violência. Então, uma informação bastante acessível, bastante direta, né, uma estratégia de mídia bastante importante, bastante direta para conseguir justamente a sensibilização desse público acadêmico e a visibilização dessas violências silenciadas, né? O que nós identificamos em termos de possibilidades e desafios? No sentido de coleta de dados, né, através do formulário, a gente identifica que isso é uma ferramenta bastante acessível e bastante intuitiva e de fácil manejo, né, o que pode ser replicado nas outras instituições. No que tange às estratégias de mídia, não somente a questão da rádio, mas também dos cartazes de divulgação, é que para isso exige a mobilização de recursos, né, de outros profissionais, como aconteceu no projeto de 2016, que vocês vão ver aqui no resultado dos cartazes. Então, aqui houve a necessidade de mobilização de uma agência de publicidade, né, a rádio também de outros profissionais. Então, aí a gente encontraria um desafio que seria justamente a questão do custo, né, do financiamento disso. O projeto de 2016 teve financiamento do CNPq, e para isso, então, seria importante pensar, né, como isso poderia ser realizado e replicado nas outras instituições. Então, esse é um desafio que a gente encontra e que a gente vai precisar registrar. Então, já estou aqui, né, passando um pouquinho dos meus 10 minutos, então, para as considerações finais. Então, nós percebemos que é importante a gente trabalhar com uma conceituação ampla de assédio sexual e não restrita ao direito penal, para que a gente possa justamente alcançar o que significa essa violência de gênero, que afeta, então, basicamente, essencialmente mulheres, né, que significa esse assédio sexual.
No segundo momento, então, a gente precisa trabalhar com os limites do direito penal nesse sentido de conceituação, para a gente ampliar esse conceito, não só isso, mas não focar apenas na responsabilização, não negligenciando a importância da responsabilização penal e dos direcionamentos que isso precisa ter, mas, sobretudo, de pensar em estratégias de prevenção, né, educativas de prevenção sobre este tema. E no atual momento, né, então no atual estágio da pesquisa, estamos levantando, né, essas informações do projeto piloto no sentido de identificar essas potencialidades da sua replicação metodológica, seus desafios, suas possibilidades, a fim de apontar, então, caminhos na promoção e no enfrentamento do assédio sexual nos espaços institucionais de ensino superior. Então, desculpe a minha fala super apressada, corrida aqui, mas assim encerro. Devo a palavra, então, para a professora Thaisa, professora Luana. Muito obrigada. Ok, tá bom, tá ótimo. Obrigada, Paola. Vamos já na sequência emendar aqui a apresentação do próximo trabalho. Ensino jurídico a partir do protagonismo discente, uma experiência da Frente de Moradia do Núcleo de Ensino Clínico em Direitos Humanos da PUC Campinas. Né? Suzana, Leandro, Juliana, Gabriela e Fernanda constam aqui. Oi, professora, bom dia. Consegue me ouvir bem? Tem um barulho atrás, mas sim. Dá para ouvir? Estamos ouvindo bem. Perfeito. Vou compartilhar minha tela. Conseguem ver minha tela? Sim, perfeitamente. Sim, estamos vendo. Perfeito, vou desligar a câmera para melhor exposição da... Sim. Gabriela, não muda a disposição da tela, você está com a câmera aberta ou não, tá? Fica à vontade para ficar com a câmera aberta. Perfeito, obrigada, professora. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, professoras. Eu sou a Gabriela Zucco, integrante do Núcleo de Ensino Clínico em Direitos Humanos da PUC Campinas. O nosso projeto é referente ao protagonismo do discente do ensino clínico jurídico, com a coordenação da professora Suzana Loureiro e do professor Tomás Basetti, e os integrantes Leandro Faria, Juliana Veríssimo e Fernanda Souza. Como introdução, a gente vê que é extremamente necessário para o aprendizado o ensino clínico voltado à prática, haja vista que ele traz consigo a ideia da atuação voltada por meio da união entre a teoria e o exercício em si. Com isso, dentro da nossa universidade, que é a PUC Campinas, o ensino clínico ele tem sido realizado dessa maneira, com a promoção do estudo crítico a respeito de violações de direitos humanos, sendo um espaço de construção coletiva e de conhecimento e atuação na prática. Com o diálogo entre os próprios membros da clínica, demonstrando aí o protagonismo dos discentes, surge a necessidade de trabalhar com a pauta da moradia. E com isso surge a atuação do nosso núcleo de ensino clínico na comunidade Nelson Mandela. A partir disso, né, o NEC ele passou a compreender a realidade da comunidade após a primeira ação de reintegração de posse. Pode-se observar alguns pontos aí que a gente destacou nos slides, que foram cruciais para essa compreensão. Primeiramente, a gente tem o contato com os integrantes e com a liderança da comunidade, havendo a realização do que a gente chama de atividade de escuta, que a partir disso ela se tornou um projeto dentro do NEC, de ouvidoria comunitária que se encontra em desenvolvimento no momento. Com esse contato, a gente identificou as diversas violações de direitos humanos vivenciadas pelos integrantes dentro da comunidade. Além desse fator, o estudo teórico ele pode se materializar mediante a representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com o propósito de provocar o órgão na atuação da promoção e a defesa desse direito à educação, sendo o Ministério Público essencial para promover essa segurança jurídica e essa efetividade do Estado democrático de direito.
Além desses fatores, houveram reuniões com os advogados da comunidade Nelson Mandela, e com isso surge a discussão quanto às ações de reintegração de posse. Com essa discussão, a primeira coisa que tem que ser observada é o modo de produção capitalista, porque ele carrega alguns elementos para sua organização e para o seu funcionamento. E esses elementos e funções, eles devem ser levados em conta para a efetivação dos direitos. No que diz respeito ao direito à moradia, ele possibilita às pessoas uma integração ao território da cidade, e com isso ele reafirma a cidadania. A propriedade, né, essa questão da noção de propriedade, ela é tida como um elemento central do sistema, materializando o acúmulo de capital. Com isso, surge a proteção do Estado, que assume compromissos e deveres com a propriedade privada. E faz-se necessária essa discussão, né, no direito à moradia a partir da estrutura social que preserva essa propriedade privada como algo, por assim dizer, intocável, né, trazendo discussões teóricas e, com isso, a busca do ensino clínico para tal compreensão. Como metodologia, e com as premissas já citadas anteriormente, surge a necessidade de uma avaliação crítica da experiência de construção do marco jurídico urbanístico e o desafio, né, da implementação, principalmente no que diz respeito à atuação do Poder Judiciário nessas ações de reintegração de posse. Como se pôde observar, através do trabalho dos discentes na ocupação Nelson Mandela, houveram diversos esforços para deslegitimar esse movimento, podendo ser apontada como a expressão a supremacia do direito legislado em relação ao marco jurídico urbanístico. Além disso, foi possível perceber, a partir das reivindicações e a participação ativa dos membros dessa ocupação, a legitimidade do direito à moradia construída no cotidiano, porque ela foi defendida e reafirmada por essas pessoas, apesar dos inúmeros desafios que elas encontravam. E com isso a gente vê, né, como é fundamental a atuação na prática dos discentes, fazendo com que a gente atue em casos reais e a gente elabore essas decisões mais estratégicas e no plano fático, faz com que a gente enxergue essa forma teórica na prática e facilita o nosso estudo e aprendizagem. Como conclusão, a gente ressalta essa necessidade de entender esse conceito constitucional de moradia com essa noção de moradia adequada, porque ela é capaz de assegurar as condições mínimas para o exercício da dignidade e a necessidade de políticas públicas que versem sobre si e não sobre a habitação pela propriedade, como evidenciado no caso analisado da ocupação Nelson Mandela. E não obstante, teve como principal resultado dessa pesquisa o reconhecimento dos ocupantes enquanto sujeitos de direito, e um fundamental aspecto que é esse diálogo com a comunidade formadora da ocupação em questão, que, como se tem anteriormente, até surgiu com essa atividade de escuta, o projeto da ouvidoria comunitária que está em desenvolvimento no nosso NEC. E, por fim, como um foco principal desse projeto, e já finalizando essa apresentação, a formação de atores sociais do ensino clínico, por meio da atuação em casos reais, com protagonismo e como bem observado ao longo desse projeto. No mais, é isso que a gente queria trazer aqui. A gente agradece aos nossos coordenadores, os integrantes e as professoras. Muito obrigada. E depois a gente está disponível aí para possíveis dúvidas. Muito obrigada. Tá bem, tá bom. Bom, a gente está se atravessando, né, Luana? Mas, Gabriela, obrigada pela, enfim, o prazo, vocês estão super disciplinadas todas, hein? Luana, vamos para a última, então? Continua conduzindo aí, desculpa. Não, na sequência a Luana inicia os comentários. Mas vamos então seguir aqui com o pessoal. Aí depois a gente vai. O pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu adoro essas vozes de criança. Acho que deve estar tendo um delay, eu falo e demora para tu ouvir. Mas vamos lá.
O último bem, trabalho, então, depois eu comento. Tá bem, vamos então para o último, e daí, então antes das 11, a Luana já vai estar falando quase, né? Não, antes, um pouquinho depois. Vamos lá, Thaís, Júlia e Bruno, né? Com vocês a palavra. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Bom dia, estou só tentando ligar minha câmera. Pronto. Foi. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tá, Júlia, vai começar a apresentação. Júlia? Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia Pessoa e junto com a Thaís Vasconcelos vou apresentar o trabalho O Papel das Clínicas de Direitos Humanos nas Faculdades de Direito e o caso do reconhecimento do direito ao cultivo de maconha para uso medicinal. O trabalho foi orientado pelo professor Bruno Schigert. Eu e a Thaís somos integrantes bolsistas da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A clínica é um projeto multidisciplinar de extensão, fundado em 2019, que visa para a promoção dos direitos fundamentais da ética pública nos âmbitos municipal, regional, nacional e até mesmo internacional, ressaltando a nossa atuação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pode passar, Thaís, por favor. O nosso objetivo é mostrar a atuação da clínica no reconhecimento ao direito ao cultivo de maconha para uso medicinal. Antes disso, é preciso mostrar qual é o cenário jurídico da maconha no Brasil. A portaria 344 de 98 da Anvisa coloca que a maconha é uma droga ilícita e, por isso, o artigo 33 da Lei de Drogas coloca que é crime importar, exportar, preparar, produzir, vender e até mesmo prescrever a maconha. Só que nós, no nosso trabalho, acreditamos que essa matéria tem que ser interpretada à luz do princípio da dignidade humana, que é um supra-princípio em nosso ordenamento, colocado como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e também à luz do direito à saúde, que é colocado pela Constituição, em seu artigo 196, como direito de todos e dever do Estado. Thaís, passa para mim. Pode passar para o próximo. O principal aliado ao uso medicinal da maconha é o óleo essencial extraído da planta, e ele pode ser obtido por meio de importação, associações, venda em farmácia e do cultivo. O óleo pode ser usado no tratamento de várias doenças, como depressão, diabetes e transtorno do espectro autista. A importação do óleo foi autorizada pela Anvisa em 2015, mas nós acreditamos que essa é uma solução juridicamente ineficaz, porque os custos são muito elevados. Uma ampola de 10 miligramas chega a custar $600, e isso não é acessível para a maior parte da população. Pode passar, Thaís. O óleo também pode ser obtido por meio de associações que receberam da Justiça autorização para cultivar a planta para fins medicinais e também para oferecer a medicação a seus associados. E um exemplo disso é a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace. O problema é que os novos associados precisam enfrentar uma fila de espera de tempo indeterminado
e também é necessário o pagamento anual de R$ 350 à associação. Então, nós também entendemos que essa é uma opção juridicamente limitada. Pode passar, Thaís. E a liberação da venda do óleo essencial em farmácias foi autorizada em dezembro de 2019, também pela Anvisa, mediante apresentação de receita médica. O problema é que essa solução liberada pela Anvisa foi admitida como uma solução temporária e, além disso, não é possível importar o extrato da planta, mas só a matéria-prima. E isso encarece os custos de importação. E mesmo que essa seja uma solução mais viável economicamente do que as duas anteriores, ela ainda não é uma solução juridicamente eficaz para oferecer o acesso a todas as pessoas que precisam. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís. Então, agora vamos falar um pouco sobre a última possibilidade de obtenção do óleo essencial de maconha para tratamento de saúde, que seria o cultivo da planta. Essa seria a possibilidade de menor custo, porque basta você conseguir algumas sementes da maconha para que você obtenha medicamento por um longo período de tempo. Isso porque é possível fabricar o óleo artesanalmente em casa, e isso faz com que os custos sejam reduzidos, né? E esse óleo obtido do preparo artesanal do óleo, ele possui as mesmas concentrações de canabinoides necessários para um tratamento eficaz, da mesma forma como um óleo industrializado possibilita, né? E a gente tem um respaldo legal nisso, né? Que o artigo 2º da Lei de Drogas, no seu parágrafo único, fala assim, ó: pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, que são os vegetais e extratos dos quais possam ser extraídas as drogas, né? Para fins exclusivamente científicos ou medicinais, em prazo determinado e mediante fiscalização. Então, a gente consegue perceber que a lei autoriza o plantio da maconha, e mediante autorização da União. Só que esse termo pode, escrito no parágrafo único do artigo 2º, deve ser lido como deve, porque trata-se de garantia ao direito à saúde e garantia de um tratamento eficaz em determinadas doenças. E aí a gente pode se perguntar o seguinte: é possível alegar um conflito entre o direito fundamental à saúde e a norma penal que proíbe o cultivo da maconha? É certo que não, porque, primeiro de tudo, a gente acabou de ver que a lei autoriza o cultivo da maconha para fins exclusivamente medicinais ou científicos. Além disso, a lei de drogas, ela tutela a saúde pública, é o seu bem jurídico, a saúde pública. Então, seria muito contraditório advogar pela tipicidade da conduta de cultivo da maconha para fins medicinais, sendo que o que fundamenta essa conduta é a saúde, é a busca da saúde, né? E, além disso, né, falando um pouco sobre... porque as pessoas podem se perguntar, mas e as propriedades medicinais da maconha? Existem mesmo, né? E aí a gente vê que a Anvisa já reconheceu essas propriedades, porque ela autorizou a importação de produtos industrializados. Então, não há que se discutir se existem ou não benefícios médicos para o uso do óleo essencial feito da maconha, né? E, por fim, a gente pode falar, mas tem a preocupação com o uso indevido dessas plantas, ou se não, o risco à saúde individual da pessoa. Mas isso sim é um questionamento legítimo, mas não exclui a necessidade de ser sopesado com o direito à saúde, né? Então, muitos países, como é o caso do Uruguai, eles resolveram regulamentar o cultivo da maconha para uso medicinal, o que viabilizou uma discussão democrática do assunto, né? Então, hoje, no Uruguai, você pode cultivar a maconha para fins medicinais e
claro, seguindo alguns preceitos legais e tudo mais, né? E aí muitas pessoas começaram a acessar a justiça porque é evidente a violação ao direito à saúde e à dignidade humana, né? Eles acionaram o Poder Judiciário para reivindicar esse reconhecimento do direito de cultivo do próprio medicamento. E muitas decisões deram provimento aos pedidos. E muitas pessoas atualmente no Brasil podem cultivar em casa a maconha para fins medicinais. Só que essas conquistas ficaram limitadas a uma parcela da população que podia arcar com os custos advocatícios, né? Que tinha recursos financeiros, porque trata-se de um caso complexo que, por consequência, é demorado e de elevado custo. Então, isso exclui a maior parte da população brasileira. E é nesse cenário que a Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da Universidade Federal de Juiz de Fora se insere, né? A gente começou a atuar junto do GAPA, que é um grupo de apoio a pais e profissionais de pessoas que se encontram no espectro autista. O autismo é uma doença que ele gera em maior ou menor grau, ele afeta a sua capacidade de interação social e de comunicação, e muitos estudos científicos começaram a ver que a utilização do óleo essencial para o tratamento do autismo é muito eficaz, gerando melhoras significativas na qualidade de vida dos pacientes, assim como dos seus familiares, né? E, nesse sentido, o GAPA luta pelo direito de reconhecimento, pelo direito de ser reconhecido a ele, o direito de cultivo da cannabis para tratamento do autismo, dos seus membros, né, das famílias e das crianças que fazem parte do GAPA. E assim é que a clínica se insere. Nesse sentido, nos últimos meses, os alunos estagiários da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da UFJF, junto com o GAPA, né, estudaram esse caso, entrevistaram clientes, especialistas, e viram que a melhor estratégia jurídica a ser utilizada nesse caso seria um salvo-conduto por meio de um habeas corpus preventivo. E o que é o habeas corpus? É um mecanismo jurídico que garante que o paciente e a sua família possa cultivar a maconha para uso medicinal individual, sem que eles sejam penalizados por essa conduta com pena privativa de liberdade ou até mesmo tendo seus medicamentos ou plantas apreendidas. E é nesse caminho que a Clínica de Direitos Fundamentais e Transparência da Universidade Federal de Juiz de Fora tem atuado. Aí a gente já estudou o caso, fez o estudo de caso, definimos a estratégia a ser utilizada e o próximo passo vai ser entrar com o habeas corpus preventivo em nome das famílias do GAPA efetivamente, né? E isso está previsto para os próximos meses. Então, a partir dessa experiência prática da Clínica de Direitos Fundamentais e Transparências da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente pode ver que houve um crescimento integral dos alunos estagiários da clínica, tanto na esfera teórica, prática e humana, a partir dessa experiência junto com o GAPA, né? E assim é possível concluir, né, que as clínicas de direitos humanos das universidades brasileiras, elas são extremamente qualificadas para serem vetores de garantia de direitos fundamentais, principalmente a grupos vulneráveis, né? E elas são mecanismos para que a gente consiga democratizar o direito e seja uma ferramenta de transformação social e de persecução de uma realidade mais justa e mais humana. E agradeço a atenção de todos. Muito obrigada por ouvirem um pouquinho e por compartilharem a experiência de vocês também. Obrigada. Obrigada, querida. Bem, isso. Acho que a gente já pode começar os nossos comentários, né, Thaisa? Isso. Vou até desativar aqui e aí você toca. Eu vou fazer algumas colocações gerais e aí depois a Thaisa faz as dela e aí depois a gente vê se tem alguém que quer também fazer alguma pergunta, uma colocação, e aí depois todos respondem de uma vez. Não sei se pode ser assim, tranquilo? Eu vou
fazer algumas observações, na verdade, assim, sobre os 4 trabalhos. Primeiro, eu queria parabenizar, obviamente, todo mundo. Achei as experiências super interessantes e diversas, né, sobre diferentes discriminação. É muito interessante ver as experiências tão ricas e diversas. Também né, era uma coisa que nós tínhamos essa preocupação quando propomos o GT, né, eu, a Thaisa, né, depois a gente foi incorporando também com a proposta do André. A nossa ideia era justamente isso, pensar o impacto social das atividades desenvolvidas pelas clínicas jurídicas, e acho que isso mostra as potencialidades do que está sendo desenvolvido, né, dos trabalhos desenvolvidos, e realmente fico muito feliz com as experiências. Acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, né, e acho que as clínicas podem aperfeiçoar essas mecânicas e esses impactos. Com relação aos resumos, na verdade, assim, eu até acho que é uma coisa que a gente pode refletir, né, nesse fórum de clínicas e até para os próximos fóruns. Uma coisa que eu acho bacana desse evento em particular, nas outras oportunidades que eu participei dele, é a gente ouvir justamente o que está acontecendo, ouvir as experiências das demais clínicas, né, para a gente poder compartilhar a nossa também, ver o que a gente pode aperfeiçoar, tudo mais. Então, eu acho que, assim, para esse tipo de evento, o ideal mesmo de estrutura de trabalho é o relato de experiência. E eu acho que essa coisa do resumo talvez confunda um pouco, né? É um resumo do quê? É um artigo, é um resumo de uma pesquisa científica, de um relato de experiência. Eu acho que talvez isso não tenha ficado claro no edital também, e acho que a gente vê essa confusão um pouco nos resumos que foram enviados. Eles não têm uma estrutura de resumo de artigo, de trabalho de pesquisa, muito claramente, assim, enfim, que é uma coisa, né, que a Thaisa, professora de metodologia na pós, né, na UFPR, né, eu também, que é uma coisa que é importante, né, quer dizer, ter um problema, ter o método, ter a principal conclusão, e a gente vê que os resumos apresentados não têm bem essa estrutura. Eu acho que alguns deles têm uma estrutura mais próxima do relato de experiência, mas, ao mesmo tempo, tentam ser uma coisa de pesquisa. Então, o método é esse, mas assim, o método não foi bem o método. Então, mas, assim, isso não desmerece a proposta. Eu acho que a proposta é essa, ouvir as diferentes experiências que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que os resumos deram conta disso, né? Apresentaram as experiências e também alguns dos resultados e algumas reflexões teóricas sobre eles. E acho que, nesse sentido, eles tiveram muito êxito. Basta só para vocês, principalmente que são graduandos, né, pós-graduandos, refletir um pouco mais sobre essa estrutura do resumo para outros trabalhos poderem desenvolver um pouco mais isso. Então, qual é a pergunta, qual é o meu método, quais foram o meu argumento central, né, as principais conclusões, esse tipo de coisa precisa ficar mais evidente. Alguns resumos também não tiveram uma preocupação tanto com a BNT, assim, então é bom ver essa questão da normalização, principalmente nas referências, uma hora está negritada, outra hora está itálica. Mas, enfim, fora isso, achei que os relatos e os resumos foram muito bons. Achei interessante ver, eu e a Thaisa, a gente tem muita coisa, né, a compartilhar, essa preocupação com o impacto, e aí a gente também tem essa disciplina de metodologia na pós, e aí as nossas clínicas estão pesquisando coisas similares, né? Assédio, discriminação, achei isso interessante. Fico feliz de ver isso também, né? Do norte ao sul do país, preocupações que são similares. Bom, eu não tenho uma pergunta específica para nenhum dos 4 trabalhos, assim. Eu queria, o que eu acho que, assim, fiquei curiosa mais, assim, e aí talvez acho que seja uma oportunidade interessante,
seria conhecer um pouco de como é que funciona a clínica de vocês e o principal resultado que vocês evidenciam dessa ação de vocês. Eu sei que vocês, alguns ainda estão em desenvolvimento, né, da maconha medicinal, ainda vão elaborar uma ação e tudo, mas se você já consegue evidenciar dessas experiências, qual o principal resultado que vocês acreditam que foi alcançado e também como é que funciona a clínica de vocês. Se a gente puder depois fazer uma rodada, eu queria ouvir um pouco. Mas era isso. Agradeço imensamente e me coloco à disposição para o debate. Thaís. Vamos lá, te veio aqui. Eu vou começar por isso que eu fiquei na verdade, surpresa com o trabalho da UFPA e como realmente é semelhante ao que a gente está desenvolvendo, estudando na Federal. Então, o que é legal desse evento é isso também, né? Porque, bem ou mal, nem a gente muitas vezes tem coordenadores das clínicas, oportunidade de se ouvir, entender melhor o que está sendo feito, né? Enfim, pensando juntas ainda aqui, né? Em lugares distantes e sem tanto contato assim. Mas vamos lá, eu vou fazer coro ao que a Luana já mencionou antes, né? Eu concordo com a questão do relato de experiência, é que eu vou fazer um parênteses, né, sobre isso. Eu acho que o que é um relato de experiência, assim, né? E eu vou um pouco da percepção que eu vi dos trabalhos que foram apresentados aqui, um comentário mais geral também, assim. Primeiro que o relato de experiência, ele é uma forma, né, de comunicar um trabalho de pesquisa, digamos assim. Então, a rigor, ele também vai ter problema de pesquisa, metodologia, enfim, né, como qualquer trabalho, resultados, mas ele vai focar muito mais em contar uma história, né? Então, assim, qual que é o grande desafio, eu acho, para a gente que está aqui no campo das clínicas, né? Como não fazer simplesmente um relatório, né? O que seria um relatório de uma experiência clínica? Então, a gente fez isso, aconteceu isso, depois a gente fez aquilo, e aconteceu aquilo outro, e, né, eu simplesmente descrevo alguma coisa que aconteceu, sem problematizar, sem mostrar o que não foi legal, sem mostrar, fazer meio que uma narrativa bem linear, romântica, a gente poderia dizer, né? Com início, meio e fim, tudo muito perfeito, né? Eu acho que a gente também tem que fugir um pouco desse modelo que às vezes a gente encontra, né? Inclusive na área das clínicas mesmo, né? Todo mundo está querendo falar, está todo mundo entusiasmado com as clínicas, né? Estão querendo narrar aí o que aconteceu de bom, mas a gente acaba não colocando os problemas, os desafios, não problematizando de fato aquela experiência. E essa é a riqueza do relato de experiência. Então, eu acho que essa é a primeira questão, como fugir de um modelão de relatório, né, de simples relatório, porque aí é um pouco esse método mais tradicional da gente do direito, né, de contar a história no impessoal, assim, não se colocar muito, etc., né, não trazer os bastidores, porque isso, né, não, ao contrário, um relato de experiência, ele tem que trazer isso, né? Ele vai dialogar com a teoria, ele vai dialogar com o referencial teórico, seja o referencial teórico das clínicas, seja o referencial teórico que eu acho que todos os trabalhos trouxeram aqui, né? Dos seus temas específicos, né? Seja discriminação, violência, todas as outras questões, moradia, a questão, né, do uso medicinal da maconha. Todo mundo trouxe isso, mas como é que a minha experiência dialoga com o que isso diz, né? Com o que esse referencial teórico diz, né? Eu acho que esse é o desafio. E uma coisa que eu observei em todos os trabalhos, né? Inclusive no da própria CDH, porque quando a gente, da UFPR, quando a gente se ouve, assim, né? A gente identifica algumas coisas. Eu acho que é isso. Como eu mostro, e eu vou mencionar aqui genericamente algumas coisas que eu anotei, assim, né? Por exemplo, no caso do primeiro trabalho da Diele, né? Ali da UFPA, o que fez, eu fiquei me perguntando aqui, o que fez dar tão certo aprovar uma resolução? É o fato da clínica de vocês ali ter uma visibilidade, um status na universidade que facilita as entradas? É o fato da coordenadora ou da clínica e da coordenadora com os outros gestores, né, estarem alinhados e terem influência? Ou seja, o que permitiu essa aprovação? Porque, de fato, é um resultado expressivo, né? Então, para quem não é da UFPA e quem quer eventualmente replicar esse modelo, né? O que facilitou, digamos assim, esse processo e o que dificultou? Acho que essa é uma questão que aparece. E a mesma coisa, né?
por exemplo, eu fiquei pensando aqui em relação ao... Vocês falaram muito do fluxo, né, ali de atendimento, que vocês estudaram alguns casos, eu fiquei pensando, e eu falo isso porque a gente enfrentou essa dificuldade na Federal do Paraná, qual foi o desfecho dos casos, né? Vocês conseguiram fazer esse acompanhamento ou não? E eu estou colocando isso, não precisa responder, são sugestões para vocês, até porque eu acho que a gente não vai ter muito tempo, tá? Mas para vocês irem pensando e se acharem adequado incorporar na versão final do trabalho, né? Então, assim, qual foi o desfecho? Vocês conseguiram impactar nos casos que vocês estudaram ou não? Isso foi digamos assim, os impactos sociais são do presente para o futuro, né? Acho que essa é uma questão também que enfim, né, eu fiquei me perguntando aqui em relação a isso, assim, se o fluxo de atendimento na Federal do Pará já funcionava bem, né? Então, vocês fortaleceram esse fluxo, ou não, ele não funciona tão bem e a resolução vai servir justamente a ideia para isso, para que a gente faça acompanhamento, implemente melhorias nesse fluxo da universidade como um todo, né? Digo isso novamente, porque essas questões apareceram aqui. Em relação ao trabalho da Paola, né, que é o da CDH da UFPR, acho que um pouco nesse sentido mesmo, de contar a história do projeto e de deixar bem claro, porque eu acho que para quem está ouvindo, às vezes não fica muito claro, né? Que vocês, né, a Paola, a Letícia, tomaram, como mestrandas, né, tomaram uma experiência clínica anterior da UFPR como objeto de análise. Porque o que eu vejo também, muitas vezes, nas experiências clínicas, é que não dá tempo, né, de tomar aquilo como objeto de análise. Nem sempre dá tempo de fazer isso que a Luana estava comentando antes, um relato de experiência, né? Às vezes a gente acaba fazendo a experiência, participando da experiência, e não acaba tendo tempo, seja pelo calendário acadêmico, enfim, N razões, não acaba tendo tempo ou né, recursos mesmo para parar e analisar aquele objeto, aquela experiência clínica, né, e verificar o que deu certo, o que não deu, fazer essa avaliação propriamente, né. E aí, novamente, para todos os trabalhos, né, eu vou seguir nos próximos, mas já antecipo, para todos os trabalhos, como o foco dessa sessão temática analisar os impactos sociais e pedagógicos, né, ou seja, para a sociedade, para os discentes e docentes, eu acho que procurem dar mais visibilidade a isso. Como é que a gente impactou a nossa universidade, o nosso caso, como é que foi? Relatem melhor isso. A mesma coisa em relação aos discentes, muitos colocaram, não teve um impacto positivo, houve, né, um último grupo aqui de Juiz de Fora, né, foi possível identificar um crescimento integral, né? O que vocês querem dizer com isso exatamente? Em que termos se deu esse crescimento integral? Em relação a uma conscientização, em relação a um tema específico, em relação aos próprios docentes, né, a gente se colocar nesse espaço também de maior, enfim, o menor aprendizado, né? Mas, só para fechar, eu acho que da CDH explicitar isso, né, que é uma experiência prévia do projeto e que agora está sendo tomado como objeto de análise e contar um pouco essa história e os achados da experiência em si, eu acho que, né? No caso da PUC de Campinas, que foi apresentado pela Gabriela, né? Eu sei que vocês relataram ali como é que surgiu o tema, que, assim, mais ou menos, né, que foi um integrante, mas eu acho que também ali vocês teriam um insight excelente, assim, para quem é da área de clínicas e for ler o trabalho de vocês, como é que se deu essa aproximação com o campo, né? Então, a minha sugestão aqui no trabalho de vocês é explicitar melhor, mais minuciosamente, eu sei que resumo, 5 páginas, ok, mas se puderem, como é que se deu essa aproximação com a comunidade, com os integrantes? Quais integrantes da clínica que tinham contato com a comunidade Nelson Mandela, porque pelo que eu entendi já tinham, né? Isso foi uma coisa que já existia, foi o coordenador, a coordenadora, não, foi um aluno específico que já trabalhava com esse tema, e foi esse aluno, essa aluna que conseguiu sensibilizar e mobilizar os outros colegas, tendo um papel aí de, né, formador de opinião, talvez, em relação a esse tema, né? Eu acho que mostrar isso que na antropologia é bem desenvolvido já, né, essa aproximação com o campo, assim, né? E um outro elemento que eu acho que, para o trabalho de vocês, mesmo que a ouvidoria comunitária que vocês comentaram ainda não esteja, né, criada,
E quais são os contornos dessa ouvidoria? Como é que vocês estão pensando ela? Porque isso já é um dado que pode interessar também outras pessoas que vão ler o trabalho de vocês, né? Então, eu fiquei pensando aqui, qual a estrutura, em que local, com quais pessoas, como é que se pretende manter essa ouvidoria, né? Se ela vai ter prazo determinado ou não, né? Que recursos vão ser necessários para, enfim, né, estruturar isso e manter? Como é que vocês estão pensando esse desenho, essa arquitetura, né? Nesse local, com a clínica especificamente, né? Eu acho que isso. E aqui, em relação ao trabalho de vocês também, né? Quais foram os problemas enfrentados, né? O relato está muito bonito, assim, eu diria, né? Mas a gente aqui quer saber, bom, tá, mas o que não deu certo? O que foi desafiador? O que a gente teve que... uma coisa, pelo menos, que eu falo muito para os meus alunos, a clínica é isso, assim, às vezes você prepara uma coisa e não dá certo. Esse projeto nosso, dessas paredes da UFR falassem, ele surgiu a partir de um projeto que deu totalmente errado e estava todo mundo, assim, desanimado, né? Queria trabalhar com transexualidade, deu tudo errado e foram para um tema que a própria equipe achava um tema batido, violência de gênero na universidade, uma coisa muito local, sabe? E foi um projeto que depois deu super certo. Então, assim, o que nisso... de bastidor, né, do trabalho de vocês, como problemas ou desafios, pode ser relatado, tá? E eu acho que do pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, vocês apresentaram super bem, todos, na verdade, todas, né? Mas eu acho que o que eu pensei mais nesse sentido, né? De demonstrar como é que se deu o impacto discente, que vocês falam que houve um nítido, integral crescimento da equipe, né? Como é que se deu esse impacto? E num determinado momento, acho que na página 3 do trabalho de vocês, vocês falam, é importante essa questão, esse fato, e justificam super bem, né? Ser encaminhado por uma clínica, porque não necessita recursos. E aí eu entendi, depois vocês falam, porque o atendimento é gratuito, etc. Mas eu acho que seria interessante também problematizar um pouco essa questão da gratuidade, de não necessitar de recursos, assim, né? Então, como é que se dá isso ali no contexto de vocês, né? Porque, por exemplo, em outras universidades a gente vê que o fato de serem todos, aspas aqui, né, voluntários, digamos assim, alunos, no máximo, sei lá, bolsistas, mas sem receberem, né, uma verba, um salário, sem serem pagos ou sem ter necessariamente um financiamento de um órgão de fomento, né? Às vezes isso pode ser um problema, ou pode ao menos limitar os impactos. Então, como é que vocês analisam essa questão da gratuidade, da desnecessidade, digamos assim, de um orçamento, por exemplo, né? Uma outra questão que a gente sempre costuma discutir no evento que a gente teve lá em Curitiba, a Luana estava também, é isso, né? A gente não pode se comparar com as clínicas norte-americanas, pelo menos não nesse quesito, porque eles têm verba, e muitas vezes a gente não tem verba, né? Então, pode ser uma experiência muito frustrante, inclusive para os alunos, né? Olhar para a universidade, sei lá, eu de Harvard, e dizer, uau, que clínica, né? Fabulosa, e fizeram tudo isso. E a gente está aqui, né? Muitas vezes sem verba, com uma estrutura menor, ou uma verba também relativamente pequena, né? Então, o que a gente pode fazer com isso? Então, ler, né, do trabalho de vocês que... digamos assim, a ausência de recursos não impacta, pode também sinalizar, vamos pensar aqui, né, em voz alta, digamos, mas pode sinalizar no sentido de, olha, essas estratégias são viáveis mesmo sem recursos, né? Ou não, essas estratégias são viáveis sem recursos, mas a gente enfrentou, talvez, a disponibilidade da equipe, nem sempre era 100%, ou o prazo que a gente teve, né? A gente ampliou em função dessa disponibilidade, não sei, estou pensando alto aqui com vocês. Mas o que eu queria dizer, e novamente, né, muito alinhado com o que a professora Luana falou no início, é que quando a gente fala da importância do relato de experiência como uma forma de comunicar os resultados das clínicas, uma forma que eu acho que é bem estratégica, e quando a gente apresenta, seja em formato de relato de experiência, o que for, mas como é importante a gente não pensar em apresentar uma história numa versão final feliz, assim, né? Como é importante para quem vai ler o nosso trabalho identificar os desafios, os problemas que foram enfrentados, aquilo que não deu certo, que a gente em geral quer esconder, né? Para que
porque é isso que vai interessar, né? Como é que a equipe aprendeu com esses problemas, como é que ela driblou, né, esses desafios, esses obstáculos que foram sendo apresentados no meio do caminho, e como é que outras clínicas vão poder aprender com isso. Eu acho que é um convite, então, digamos assim, a gente abrir mesmo, né, aquilo que não acontece assim da maneira mais perfeita, né, e mostrar como é que aquilo limitou, trazendo para a nossa sessão temática, né, como é que aquilo limitou, ampliou os impactos pedagógicos e os impactos sociais. E com isso eu finalizo, sendo muito autoritária aqui, porque faltam 2 minutos para as 11h30, que é o nosso prazo. Eu, assim, não sei, talvez poderia ouvir a Luana, a minha sugestão seria, honestamente, eu não tenho perguntas, seria mais no sentido de sugestões mesmo, para vocês analisarem com os orientadores de vocês, ou, né, pensarem, e eu questiono talvez também até o pessoal da área técnica, se a gente, eu estou olhando aqui o prazo, né, se a gente encerra, ou o que a gente faz, assim, imagino que talvez encerrar em função do horário. É porque era até 11h30 o teto, era isso? É. Ah, tá. Eu queria posso fazer uma fala rápida, dialogando um pouco com a tua? Eu queria dizer que é isso, a gente está bem afinada. Peraí, meninos, só silêncio, por favor, criança terrível. Então, eu concordo plenamente, acho que a gente precisa apontar, eu acho que eu tenho trabalhado um pouco com essa coisa da gente também vender muitas clínicas, é uma maravilha a gente ter feito isso e tal, e a gente às vezes nunca aponta os desafios, as dificuldades, e isso também faz com que as pessoas tenham uma impressão que as clínicas estão assim funcionando às mil maravilhas, com muito recurso, com muitas potencialidades, e acho que é um espaço rico, mas a gente precisa mostrar as dificuldades até para poder conseguir mais apoio e compartilhar, né? Essa experiência da resolução eu compartilhei no chat, se vocês quiserem ver. Luana, o seu vídeo está travado, a gente não está te escutando. Bacana, porque a gente tinha muito problema de processamento, de responsabilização e tudo, e a gente começou a trabalhar nesse fluxo. E aí a gente acabou, a resolução, ela teve também um histórico importante, porque foi junto com outro processo, que era o SINDITIF, o sindicato de técnicos, que também estava com dificuldades nos casos de assédio. E aí, por causa disso, eles propuseram um consumo junto com a nossa proposta, uniu a nossa com a deles, e a gente conseguiu fazer uma resolução na universidade de enfrentamento à discriminação e violência para tentar estabelecer esse fluxo. E eu acho que até tem sido uma coisa interessante. Hoje eu sou diretora do Instituto, adjunta, e eu participo do Fórum de Direção de Institutos, e uma coisa que eu tenho, a gente tem feito roda de conversa com os dirigentes dos institutos, para orientar sobre esse fluxo, porque, de fato, a gente chegou a fazer uma pesquisa que por exemplo, 7 casos de racismo, 6 não tinha dado nada, porque se perderam, vai do lado para o lado, para o lado. Aí a gente viu a questão da resolução e também a gente tem apostado nisso, um pouco nesse fluxo de código de ética, de resolução, coisas assim. Só para responder um pouco das tuas dúvidas, que era uma coisa que a gente estava querendo, assim, não só estimular, denunciem, as pessoas denunciam e nada é feito. Então, o que pode ser feito? E a gente queria orientar, a gente está trabalhando nisso agora. O que deve ser feito? Então, a gente tem reunido com os colegiados de curso, enfim. Mas eu super apoio tudo que tu falaste, acho que é isso, acho que a gente precisa, talvez, pensar nas clínicas, formas de melhorar esses relatos de experiência para apontar mais essas questões e ser uma questão também de reflexão teórica, e que aponte as dificuldades e tudo. Queria agradecer imensamente o diálogo. Eu não sei, a gente passa para todo mundo dar uma rodada rápida, assim, uns 2, 3 minutos para cada um falar? O que vocês acham? Antes da gente passar para essa rodada, nós recebemos uma pergunta via chat. Se eu puder abrir para o grupo responder, é do Pedro Simbera. Tudo bem? Pronto, aí você já fala a pergunta e a gente faz uma rodada para cada um falar um pouco e a gente encerra.
A pergunta é para as integrantes da 4ª apresentação. Vocês veem como viável se a União fosse detentora do cultivo para fins medicinais no Brasil, talvez por meio de uma fundação pública, pensando em conciliar o bem jurídico, saúde pública e direitos fundamentais à saúde, uma vez que assim teria o controle e o preço acessível ou até mesmo gratuito? Esse foi o comentário e pergunta do Pedro. Se vocês puderem comentar, por favor, para as apresentadoras do 4º trabalho. Oi, gente. Pedro, muito obrigada pela pergunta. Então, como a gente mostrou na nossa apresentação, né, o artigo 2º da Lei de Drogas, no seu parágrafo único, ele expressamente diz que a União pode regular o cultivo da maconha, mas o que a gente percebe é uma inércia do poder executivo, da União como um todo, nessa matéria de regulamentação do cultivo da maconha. Então, né, como eles estão inertes até em regulamentar o uso, o cultivo, né? Quem dirá em fazer uma fundação pública nesse sentido, mas com certeza essa seria uma ótima solução, né? E seria realmente o ideal, né? Então, que foi o que aconteceu no Uruguai, não por meio de fundação pública, mas a União regulamentou o cultivo da maconha e atualmente a população pode acessar os benefícios da maconha através do cultivo doméstico, seguindo, claro, todos os preceitos legais necessários, né? E sim, seria a melhor forma, com certeza. Mas como a gente não tem isso, a gente atua através do judiciário, né? Que é o caminho que temos para isso. Obrigada. Thaís, quer aproveitar e já que você está com a palavra, repercutir rapidamente algo que a gente mencionou, como assim, para finalizar, né, para vocês terem pelo menos um direito, né, de resposta, e dizer que eu adorei, eu não sei quem toca guitarra da sua casa, viu, mas... Então, né, a minha casa acabou a energia hoje, eu vim correndo para a casa do meu cunhado, então nem é meu negócio. Mas, enfim, vou responder a sua pergunta, né? Realmente, a nossa apresentação faltou os desafios, né, que a gente enfrentou, que não são poucos, né? E eu vou começar falando que o impacto docente que teve, né, nos integrantes, nos alunos da clínica, a gente percebe que o conhecimento é muito... difundido, não difundido, assim, compartilhado, né? A gente cria conhecimento junto com os grupos que a clínica assessora, como o GAPA, que é o caso que a gente apresentou, né? Esse grupo de pais e profissionais que lidam com pessoas que estão no espectro autista. A gente troca muitos conhecimentos, porque os alunos, eles têm que ir a fundo nesse caso, ainda mais um caso de tamanha complexidade, né? A gente conversou com vários especialistas, conheceu a história de várias pessoas e, por exemplo, com um médico da UFJF que trabalha especificamente com saúde pública, ele nos auxiliou muito nisso, porque ele também, né, ele estuda os benefícios medicinais da maconha e ele também considera esse tema muito relevante. Então, a gente buscou várias fontes e a gente percebe como o direito é uma matéria que junta muitas matérias juntas, né? Tipo, por exemplo, medicina, tivemos que estudar coisas sobre medicina, ler artigos científicos em várias línguas diferentes, falando sobre os benefícios medicinais da maconha para construir o caso. Então, além disso, né, a gente aprende tudo sobre a profissão jurídica, tudo sobre a atuação no direito, né? Então, a gente entrevista clientes, a gente pesquisa jurisprudência, nossa, coisas que a gente não sabe que tem, por exemplo, fazer contato com outros defensores. Thaís, desculpa. Eu vou ter que te interromper, porque a organização está dizendo que a gente tem uma outra webinar na sequência. Então, eu vou pedir, você pode finalizar e para todo mundo poder falar assim rapidinho, pelo menos dar um tchau.
Desculpa, então eu vou falar rapidinho sobre os desafios. A gente teve os desafios, sim, em relação a tempo, porque os estagiários da clínica e os professores, eles, claro, a gente é bolsista, mas a gente não tem tempo para dedicar totalmente ao projeto, e isso, sim, é um desafio, a questão do tempo. É isso, assim, esse para mim é o desafio principal. Também a juntada de documentos das partes também é um dificultador. Então, sim, a gente planejou para terminar isso, tipo, em 6 meses. Só que ainda estamos no processo, já vai fazer, acho que 1 ano que estamos nesse processo. Então, não vai seguir o planejamento. Não tem como seguir o planejamento, porque a gente não consegue dedicar totalmente ao projeto. Infelizmente, porque eu gostaria muito de poder. Então, é isso. Obrigada, desculpa a demora para falar. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Thaís. Vamos lá. Quem mais que quer se manifestar? A gente tem aqui a Paola, a Diele, né? E Gabriela, rapidinho, tá, pessoal? Assim, só para dizer... Tem 2 minutinhos para encerrar a sessão, tá? Tá, então 30 segundos para cada. Pelos pontos trazidos aí, professora Thaís e professora Luana. Agradecer a todo mundo que participou. Sei que é muito breve a fala agora, mas eu gostaria só de reiterar como principal resultado que a gente teve essa representação junto ao Ministério Público, o retorno do acesso ao direito à saúde e educação dessas crianças da ocupação, Nelson Mandela, e como funcionamento a gente tem reuniões semanais sobre a formação teórica e também a gente tem umas elaborações estratégicas. Falando brevemente, assim, né? Mas no mais gostaria de agradecer os pontos que a professora Thaisa trouxe, a professora Luana, e agradecer a todo mundo que participou e que assistiu. Muito obrigada. Tá ótimo, ótimo. Obrigada. Desculpa, gente, é muito ruim fazer esse papel aí de pouco tempo. Próximo, então, ou a Paola, ou a gente tem aqui Bom dia, a Diele. eu vou fazer uma fala bem rapidinho. Só para informar que a colocação da professora Thaisa de ver como o que foi colocado repercute nos casos que a gente tem. Os casos ainda estão em andamento, então não dá ainda para apresentar uma análise completa disso, mas que com certeza essa sua sugestão de incorporar isso no trabalho final a gente vai aderir. E dizer que a clínica tem bastantes desafios, mas a gente tenta vencer esses desafios trabalhando em parceria com os outros grupos e os outros grupos da universidade. Então, através dessa parceria, né, de participar e da visibilidade que a clínica vem construindo dentro da universidade, que a gente busca vencer esses desafios. É isso, é uma fala bem rápida, agradecer a oportunidade. Obrigada. Paola. Obrigada, professora. Então, gostaria só de agradecer também a todas e também pelas considerações da professora Thaisa. Sim, realmente explicitar os impactos, os achados, né, os desafios do projeto e relacionar e descrever tudo isso estava inserido no nosso cronograma para este ano, mas também fomos surpreendidos, né, com outros problemas, né, relacionados à pandemia, e assim, esse nosso cronograma também ficou bem atrasado por conta disso, mas sem dúvida alguma tentaremos, né, colocar e descrever da melhor forma possível esses impactos, porque esse é o principal objetivo, né? Descrever e para que isso possa ser e alcançar algum tipo de possibilidade, potencialidade de replicação da metodologia do projeto. Então é isso, muito obrigada, professora, obrigada a todas e todos por tudo.